são muitos e-mails. Olha que linda. São muitos e-mails chegando pra gente. Na medida do possível, nós vamos estar realizando todos os sonhos, tá certo? Quem já mandou a cartinha pra boneca Chiquita? Quem mandou a cartinha? Então tá certo. Olha só. A Eduarda Paixão está por aí? Sim. A Eduarda Paixão, gente, olha que encanto. Quem não tem um e-mail para mandar cartinha, a boneca está realizando sonhos, tá certo? Você conhece o e-mail? O e-mail é bonecachiquita@grupovega.com.br, certo? Manda um e-mail, na medida do possível nós iremos realizar os sonhos de você. Cadê a Eduarda?